quero pregar hoje no Antigo Testamento, eu quase não prego, a não ser no Salmos, né, que é mais fácil. Mas seguindo o conselho da minha esposa, né? E também ouvindo eu preguei algo parecido um tempo atrás, mais de 6 anos, e uma amiga pediu alguma pregação, né? Eu mandei o canal do pastor Acleilson e ela viu uma das pregações minhas de 6 anos atrás, né? E era uma série que eu tinha feito em Jonas, né? Eu gostaria de partilhar algumas coisas, mas hoje já com uma visão diferente, né? 6 anos já muda muita coisa na forma de a gente falar, né? E não vou pregar a série aqui, né? Que foi um mês todo pregando, mas eu queria destacar algumas coisas interessantes que eu tinha dito, mas que eu aprendi no decorrer também dessa vida. E a pregação, ela se torna mais poderosa, creio eu, com a experiência, né? A experiência que você vai vivenciando aquilo. Nem tudo que a gente fala, a gente vive ainda, né? E não é por isso que a gente vai deixar de pregar. Imagina se a gente fosse aqui escolher só pessoas santíssimas para estar aqui à frente falando para os irmãos, né? Não ia sobrar ninguém, né? Começar por mim aqui, né? O que a gente aprende com a igreja, o ajuntamento dos salvos, dos santos, né? Santos não porque a gente é bonitinho, santo, mas porque Cristo nos tornou santos, separado para Ele, né? Então, nesse contexto, e também a gente vive a santificação, a separação do pecado, do mundo, né? Para viver uma vida para Ele. Então, mas somos pessoas nesse processo de crescimento, de aperfeiçoamento, que Cristo vai desenvolvendo em nós através da sua presença, da sua palavra, do Espírito Santo que habita na igreja dele. Então, a gente entende que com o decorrer do tempo a gente vai amadurecendo, né? A gente vai crescendo. E isso é um processo que acontece com todo aquele que nasceu de novo. Se não está acontecendo com você, você tem que dar uma olhadinha, checar, né? Falar igual o Pablo Massal, recalcular a rota, né? Você tem que ver se de repente algumas coisas não estão aí fora do prumo, do nível, do rumo, e ajustar através da palavra de Deus, né? Através dos conselhos, dos irmãos, a gente segue firme nesse santo propósito. Um texto bem conhecido, uma história bem conhecida, né? A história de Jonas a gente ouve desde quando a gente é moleque. E é muito característico da história ser condicionada ao grande peixe, né? Parece que a grande personagem da história é o grande peixe. E depois que a gente vai aprendendo sobre a Bíblia, a gente vai entender que nunca é sobre o grande peixe, nunca é sobre os homens ali que viveram, e sim sobre Deus. A Bíblia é um livro que conta a história a respeito de Deus. E aqui não é diferente. Aqui a história é sobre Deus. Não é sobre o grande peixe, é sobre o grande Deus. Yahvé e a sua ação na vida de um profeta teimoso, obstinado a fugir da vontade de Deus, e a misericórdia aplicada a um povo extremamente pagão, né, rude, um povo totalmente distante de Deus, que é alcançado pela sua misericórdia, pela sua bondade. O texto começa falando a respeito da voz do Senhor que chega até Jonas, né? Para você localizar Jonas, fica lá do lado de Obadias, tá? Para facilitar, Jonas do lado de Obadias, para ficar mais fácil para a gente localizar aí, né? Todo mundo achou? Capítulo 1. Eu vou ler o capítulo 4, tá? Depois o irmão se assenta e a gente retorna a alguns capítulos, porque a minha ênfase principal aqui vai ser no capítulo 4. Capítulo 4, Jonas diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente, com isso se enfureceu. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava lá em casa? Foi por isso que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, porém, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa sua fúria? Jonas saiu, se assentou num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra, esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrar do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se.
Ao nascer o sol, Deus lhe trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de que ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Pena ou compaixão, né? Dependendo da tradução. Pode se assentar, irmãos. A gente já orou. E Deus possa abençoar aqui esse momento de reflexão da sua palavra, né? Que você possa sair daqui mais cheio de Deus, né? Convicto de Deus, mais direcionado por Deus, firme em Deus, alegre e contente com a presença dEle. É o meu desejo, através dessa palavra, que ela possa nos relembrar algumas coisas, né? Como eu disse, é uma história conhecida, então praticamente você sabe dessa história de cor. Talvez algumas coisas que a gente vai falando vai te relembrar e te vai levar para momentos que você não tinha ainda pensado dessa maneira. O texto começa dizendo a respeito do chamado de Deus. Deus que dá a ordem e que fala com os seus. O Deus que faz a sua voz ser escutado. E quem vai escutar a voz de Deus nesse momento, e quem escuta, é o filho de Amitai, é o Jonas, é o profeta do Senhor, é um homem de Deus, um homem que conhece a vontade de Deus, que já experimentou da graça de Deus, da bondade de Deus. Afinal, Jonas é descrito em outro momento, quando ele é chamado para profetizar no reino de Jeroboão II, quando o reino está se expandindo, foi o que reinou mais tempo, né? Jeroboão II, e Jonas prontamente vai e profetiza, né, ali, naquele momento de glória, de expansão do reinado. Mas agora a missão não é sobre expansão de reinado, não é para falar ao seu povo. Agora a missão é outra, é sair do seu lugar, do seu conforto e ir para um lugar distante. Distante e perigoso. Um lugar que Jonas jamais imaginou nos seus piores sonhos que Deus mandaria. Ir para uma nação que era extremamente inimiga de Israel, uma nação conhecida pela sua crueldade, pela sua maldade, né, pela forma como ela enfrentava a vida. Dispõe-te, vai à grande cidade Nínive. Deixa eu tomar uma aqui, o negócio está. Prega contra ela. Por quê? Porque a sua maldade chegou até mim, né? Sua maldade subiu até a minha presença. Essa é a voz de Deus falando para Jonas: olha, eu tenho um negócio para fazer naquela cidade. E Deus já sabia o que ele ia fazer lá. Jonas não sabia, né? Aliás, talvez ele imaginava a respeito da misericórdia de Deus. Foi isso que ele diz lá no final do capítulo, né? No final do livro, né? Essa é a exclamação dele, uma das suas tristezas. No entanto, a história nos conta que Jonas faz o seguinte: ele dispõe prontamente a fugir de Deus. E aqui começa a história de um homem que vai em direção oposta de Deus, uma rota totalmente contrária à vontade de Deus. Ele pega uma direção, o texto diz lá em versículo 3 ainda, né? Jonas, porém, decidiu fugir da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou-se para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas tem uma intenção que é totalmente contrária à vontade de Deus, e parece que as coisas estão dando muito certo para que essa coisa aconteça. Isso que ele quer fazer, fugir de Deus. Ele decide ir para Tarsis, por incrível que pareça, tem um navio já pronto para embarcar para Tarsis. O Jonas tem dinheiro para ir para comprar uma passagem para Tarsis. Se não tem, talvez ele vende tudo que ele tinha, né? Porque ele não tem intenção de ficar ali, ele quer fugir, ele quer ir para um lugar distante. Então, a vida dele parece estar projetada para ser vivida em outro lugar.
O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E aqui agora o Jonas já está dentro do mar, né? Naquele momento. O Senhor manda uma tempestade. A tempestade chega até o navio, onde o profeta estava, né? O navio que ele estava, a ponto de ameaçar, arrebentar o navio. Havia ali um alvoroço, porque os marinheiros começam a tirar as cargas do navio, jogar fora, todo mundo preocupado, o navio vai quebrar, vai tombar. E, no entanto, o homem de Deus, o profeta de Deus, aquele que conhece Deus, a vontade de Deus, ele se encontra em um estado de profundo sono, dormindo. Não como Jesus, dormindo porque tem controle da situação lá no bar com os discípulos, né? Não dormindo porque estava cansado de obedecer a Deus, o Pai, fazendo a sua missão, mas aqui dormindo porque ele não quer ser incomodado, então ele pretende ficar quanto mais distante dos olhares das pessoas. O interessante, irmãos, é que o texto vai narrar aqui, né, isso é bem visível, a respeito do declínio de um homem quando ele está fugindo de Deus. É sempre para baixo, né? Jonas, ele está nesse momento lá no porão do navio. Todos os marinheiros estão com medo, né? É isso que domina ali, o medo, porque o caos é certo, a tempestade está cada vez pior. E aí eles chegam diante de Jonas dizendo: como você pode estar dormindo? Levante-se e clame o seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós. Todo mundo clamando o seu Deus, e o Jonas distante, não queria muito papo com o seu Deus. Nesse momento ele não ora a Deus. Aliás, o livro mostra Jonas orando apenas 2 vezes. Parece que Jonas não é um cara que gosta muito de oração. Nem nesse momento ele está orando. Todo mundo clamando o seu Deus. Quem é o seu Deus, Jonas? Vocês começam a indagar de onde você é, quem você é. Por quê? Porque eles tiraram sorte para saber quem que é o culpado dessa situação aqui. Estamos afundando, o barco vai tombar, aqui vai quebrar. Quem que é o culpado? Vamos descobrir quem que é. E a sorte cai justamente sobre Jonas, né? Até a sorte Deus ali orienta para cair em Jonas. E aí começa aquela indagação: quem é você, de onde você vem, para onde você está indo? E Jonas confessa: eu sou hebreu, eu sou temente ao Deus, ao único Deus, né? Só tem um, né? Deus de Israel. E aí fala por que ele está ali. E Jonas conta a situação: olha, eu estou fugindo. Deus mandou para um lugar, eu estou indo para outro lugar, porque eu não quero fazer isso aí que Deus mandou fazer. Como é que você pode fazer um negócio desse? E aí o pessoal começa a ter medo. Interessante, né? No meio daquela bagunça toda, Jonas envergonhando o nome de Deus e Deus trazendo ali temor sobre aqueles marinheiros. Diz que eles começam a clamar ao Senhor, ao Deus de Jonas ali, de repente é conhecido. E olha só, irmãos, o Jonas, ele começa então a dar um testemunho que não é tão bonito a respeito de si, né? Como é que pode alguém, conhecendo quem é esse Deus, o Deus que criou esse mar que vocês estão vendo aí, o vento, tudo que vocês estão olhando, é o Deus que eu sirvo. E é interessante porque nesse momento, e agora voltando para cá, nos nossos dias, a gente vive um momento onde que as pessoas, elas fazem para si uma caricatura de Deus, né? Uma imagem de Deus. O pastor leu aqui no começo, em Hebreus, dizendo que existe uma imagem fidedigna, e apenas uma, que expressa de fato Deus, e é Jesus. É a única imagem de Deus que a gente vai poder ter acesso, é a imagem de Jesus. Mas no decorrer das suas experiências, as pessoas vão fabricando para si uma imagem de Deus que não é o Deus da Bíblia, o Deus real e verdadeiro. Estava conversando com uma moça na loja, enquanto fazia o processo de venda com ela, e ela perguntou um negócio de igreja, e eu falei, tal, né, que era da igreja, até convidei, mandei o endereço para ela, e eu perguntei para ela: você com igreja você frequenta alguma? Eu estou muito confusa. Meu pai minha mãe é católica, né? Então eu fui muito tempo no catolicismo, mas não senti aquele negócio assim. E meu pai é espírita, agora eu estou no espírito, eu estou me sentindo bem, sabe? Eu sinto que minha espiritualidade está muito boa, né? Porque Deus, né? E eu falei: que Deus você está falando assim? Qual Deus você está? Quem é esse Deus?
Ela parou assim e ficou. Porque as pessoas elas têm uma imagem de Deus que vem através de uma experiência, alguém contou alguma coisa para ela, de uma imagem que ela fabrica para si. Isso nunca é Deus. Eu falei para você, não é? Dependendo da situação, dependendo do que você chama de Deus, pode ser um ídolo que você fabricou. Como é que você sabe que esse Deus é o Deus verdadeiro mesmo? Qual que é o seu padrão de confiança, de confiabilidade? E aqui você tem um confronto, várias pessoas clamando o seu Deus, e o Jonas não clama, o único Deus, o incomparável, o Deus que não se rebaixa a ponto de ficar discutindo se tem um Deus maior que ele ou não, porque ele sabe que só tem um que reina, que é ele, é Deus. No entanto, aqueles homens seguem o conselho de Jonas, e Jonas fala assim, vocês mandam eu ir para o mar, jogam eu dentro aí, porque jogando aí o mar vai ficar calminho, tranquilo, e o problema vai ser resolvido. Os homens ficam cheios de temor, falam, Deus nos perdoa, porque a gente vai fazer com a vida desse homem, mas melhor ele que nós, né? Então, vai embora, Jonas. E, de repente, foi isso que eles fizeram, né? Eles clamaram ao Senhor, suplicamos, não nos deixe morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente. Tudo que Jonas menos era ali, inocente, né? Porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, versículo 15, assim, pegaram Jonas, lançaram no mar, enfurecido, e este se aquietou. Todos ficaram cheios, né, do temor do Senhor, e os homens ofereceram sacrifícios e se comprometeram por meio de votos. Olha que coisa bonita, né? Os pessoal até se converteu lá, ficaram tementes ao Senhor, os marinheiros, e viram que existe um Deus grande e poderoso. Não sei se, de repente, foi momentâneo, né? Tem muita coisa que acontece que é momentâneo. Se eles apenas adicionaram mais um Deus, né? Mas é diferente do que vai acontecer lá em Nínive, né? Mais na frente na história a gente vai ver. Como eu estava dizendo, a vida de alguém que tenta fugir de Deus é sempre uma vida de declínio. O Jonas, ele desce, como diz, lá no texto, no versículo 3, né? Desceu da cidade de Jope para Tarse. De Tarse ele desce para o navio, né, para o porto, do porto para o navio, do navio para o porão, do porão para dentro do mar. Dentro do mar ele cai dentro de um peixe que Deus preparou, e do peixe ele cai na terra, né? O peixe coloca ele sobre terra. O Senhor prepara esse grande peixe para engolir Jonas, e ali dentro ele fica 3 dias e 3 noites. Uma passagem extremamente também extraordinária, porque é o que Jesus usa para falar a respeito da sua ressurreição. Ele cita Jonas, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites dentro do peixe, dentro do ventre do peixe, assim importa também que o Filho do Homem esteja no ventre da terra, e depois ressuscita, né, de forma poderosa. E aí chega no capítulo 2, o momento da oração de Jonas, uma oração linda, maravilhosa. Jonas fica muito crente diante daquela situação. Interessante porque parece que aqui Jonas é um outro homem. Aquele homem que ouve a voz de Deus, sabe quem é Deus está falando, já experimentou da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, sabe do poder desse Deus, foge desse Deus, totalmente distante, alheio, e de repente ele parece que cai em si, fala assim, nossa, agora o homem vai se converter, agora sim, Jonas vai ser um novo homem, porque ele começa a orar dentro do peixe, uma oração linda, maravilhosa, dizendo, no meu desespero eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu, do ventre da morte eu gritei por socorro, e ouviste o meu clamor, julgaste-me na profundeza, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, eu disse, eu fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram, no abismo cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça, afundei até chegar lá nos fundamentos do monte, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Que maravilha, irmãos. Jonas experimentando a bondade de Deus mais uma vez. Um homem praticamente dado como morto. Os marinheiros, Senhor, nos perdoe, porque a gente vai matar esse homem aqui agora. Não tem como esse cara se salvar num mar tão revolto como esse, e diante dessa situação. Jonas, no entanto, experimenta a bondade de um Deus que o tira da sepultura.
da cova e o restaura. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor. E a minha oração subiu a Ti no Seu santo templo. Irmãos, aqui eu faço questão de dizer isso para nós. Por mais fundo que a gente esteja, lá embaixo, por mais alto Deus esteja, Ele ouve a nossa voz. A voz de Deus é poderosa para trazer essa segurança ao nosso coração, até porque não tem como a gente fugir dele. O Deus que está lá em cima, no alto e sublime trono, que governa e reina todas as coisas, é o Deus que está conosco no vale mais profundo. Afinal, é isso que o salmista diz: como é que eu posso fugir da Tua presença, Senhor? Como é que eu posso ir aonde eu estiver, onde eu for, ainda assim o Senhor estará lá. Nossos piores momentos, nossas vidas, os mais terríveis, aqueles momentos ruins mesmo, feio, talvez pelas circunstâncias da vida, sabe, as coisas ficaram embaraçadas, formou como diz, né, aquela bola de neve, foi nos arrastando, nos afundando, ou talvez pelos nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas más decisões, a nossa falta de oração, de compromisso, de caminhar na vontade de Deus, de ouvir Deus, e as situações foram nos afundando a tal ponto que a gente já se dava como morto, como alguém que não poderia mais voltar a ouvir Deus e falar com Deus. Mas assim, naquele lugar, mesmo assim a voz dele ecoou sobre nós. Ele nos lembrou, Ele se lembrou de nós e ouviu o nosso clamor, e nos trouxe vida novamente. Aqui nós estamos hoje, experiências que talvez você tenha na sua vida, no seu dia a dia, momentos de profunda angústia, de você achar que não tem volta mais para você, que é impossível retornar, mas Deus mostra a sua misericórdia para conosco, irmãos. O Senhor é bom e sempre será. Não importa quão terrível a gente seja, isso não afeta Deus. Deus é bom. A gente pode ser os piores dessa terra, com as piores ações, os piores momentos, as piores circunstâncias, Ele ainda será Deus bom, poderoso, gracioso, cheio de misericórdia. E a gente ainda poderá experimentar a sua misericórdia. A gente ainda poderá experimentar ser lembrado por Ele. Deus se lembrou de mim, diz o Jonas. E aí vem o texto para nós: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a sua misericórdia, mas eu com canto de gratidão oferecerei sacrifício, como eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O interessante é que Jonas não sabe o que vai acontecer, irmãos. Ele não sabe o que vai acontecer aqui. Ele está orando, parece que é o final da vida, acabou, não tem mais nada. Eu estou aqui dentro desse peixe. E ao terceiro dia, Jonas é jogado pelo grande peixe na praia, na terra. E ali ele ouve a voz de Deus mais uma vez. A gente sempre aprende na Bíblia, no Evangelho, nas histórias, que Deus ele sempre é um Deus disposto a nos dar uma segunda chance. E mais uma vez a palavra do Senhor veio a Jonas, pela segunda vez agora. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, precisava 3 dias para percorrer. E ele falou o que Deus mandou ele falar: daqui 40 dias, Nínive vai ser destruída. Daqui 40 dias, Nínive vai ser destruída. Era só isso que ele pregava. Jonas não inventou nada, não preparou um belo sermão. Tem um pregador que fala, né? Eu esqueci o nome dele agora, Hernandes Dias Lopes, né? Fala que foi o sermão, 1 tonelada de juízo e 1 grama de misericórdia, né? Porque não havia nenhuma... Tá, Deus vai destruir aí, nós não podemos fazer nada. Mas as pessoas ouviram a palavra e Deus é poderoso, Ele não precisa de muita coisa, né? Se Ele mandar falar uma palavra, isso é suficiente para trazer conversão, restauração e a obra dele ser feita.
quando a notícia chegaram naquele lugar, o rei se levantou do trono, ele tira um manto real, vestiu-se de panos de saco, assentou-se sobre cinzas e fez uma proclamação decretando jejum, né, total, inclusive para os animais, né? Cubram-se de pano de saco, homens, animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos. Deixem seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Um rei decide se vestir de saco, se humilhar diante de Deus. Um rei de uma grande nação, poderoso, mas que se depara com um Deus muito mais poderoso que ele, e numa alta postura, a não ser se humilhar e clamar: quem sabe Deus tenha misericórdia de nós. Quem sabe? E Deus teve. Deus teve misericórdia daquela nação. Deus viu como o que eles fizeram, né? E não é por causa disso, eles fizeram porque Deus é misericordioso e provocou o arrependimento. Então, há uma mudança, uma postura. A gente só pode ter uma nova postura quando Deus aplica a sua misericórdia sobre nós, sua justiça, né? Como o Marcelo falou, a respeito da regeneração. A gente vive uma nova vida, não é para alcançar isso, é porque Deus já efetuou a sua obra em nós, o seu poder em nós. Então, a gente agora consegue viver isso. E a gente enfrenta essa luta no dia a dia, tentando lutar contra o velho homem. A gente luta para vencer e não deixar, né, como o irmão Euclides falou, o velho homem vencer a gente, e através da sua misericórdia. Jonas, diante do seu sucesso missionário, né, afinal, um cara, pregador igual esse cara aqui, é difícil encontrar, né? Pregar para uma cidade daquele tamanho e toda a cidade se converter, somente pela graça e misericórdia de Deus, e um fato único aí na história até hoje, né? Jonas deveria estar feliz da vida, postando as fotos dele no Facebook, no Instagram, no outro dia, comemorando a bênção de Deus e chamando as pessoas, recebendo mais convite para pregação, mas não é isso que ele faz. Ele ficou profundamente descontente. Um homem que fica descontente por causa da bondade, da misericórdia de Deus. Um homem que agora vai orar, mas não para dizer que Deus ouviu o seu clamor, tirou ele da cova, né, da sepultura, e trouxe para a vida, e está feliz com Deus, e alegre com Deus, mas um homem que agora ora para reclamar com Deus. Versículo 2 do capítulo 4 diz isso: ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando o Senhor me chamou lá em casa? Lembra, Senhor? O Senhor estava lá, tranquilo e sereno, de repente o Senhor veio com a sua voz e, né, tive que levantar do sofá, pegar minha trouxa de roupa lá, e o senhor falou que foi isso que eu falei para o Senhor, né, que o Senhor ia fazer, ia se arrepender, né, que o Senhor é misericordioso, por isso que eu fugi para Tarsis. E agora é interessante que Jonas tenta justificar a sua desobediência. Foi por isso que eu me apressei para fugir de Tarsis, porque eu disse que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, muito cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Olha só, um homem que está triste, descontente, desgostoso da vida, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus aplica a sua misericórdia na vida de outras pessoas. Jonas se alegrou quando a misericórdia é para ele. Para mim o negócio é bom, mas para os outros, não, Senhor. Esse povo aí não merece misericórdia. Talvez, e aí há algumas ideias que talvez a gente pode imaginar, que Jonas ele fica entristecido aqui, descontente. Uma porque ele achava talvez que a salvação era só para a nação de Israel, né? Povo de Deus. Esse povo aí não merece, Senhor. Parece que a gente começa a ter a patente da salvação, né? No sentido ou das outras bênçãos da parte de Deus. A gente está falando aqui, lógico, no âmbito evangelístico, missionário, né, uma pregação de um homem de Deus que traz conversão, mas existem outras coisas que acontecem ao nosso redor que parece que a gente acha que a pessoa não merece. E na verdade não merece mesmo. Mas Deus é bom e misericordioso com essas pessoas. Assim como Ele é com a gente. O problema parece que a gente só quer misericórdia para a gente, graça para a gente, bondade para a gente. E a gente começa a elencar
Que tipo de pessoa que merece a bênção de Deus ou não? O Jonas é um profeta extremamente nacionalista, devoto à sua terra. Ele não queria que essa nação fosse salva, porque é uma nação inimiga, pagã, e vai que depois eles mudam de ideia e vêm contra a gente, então é melhor a gente deixar lá, Deus destruir, seria a melhor coisa para ele. Na ideia de Jonas é isso, Deus destruir aquela cidade, acaba, é um problema menos para nós, Deus, um problema menos, é uma nação a menos para a gente ter que enfrentar aí futuramente alguma guerra. Mas Deus não, Deus ele tem outras intenções, outros planos. Os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Os nossos inimigos não são inimigos de Deus. Em certo sentido, não é porque a gente não gosta de uma pessoa, Deus não vai gostar. Talvez Deus goste mais dela do que gosta da gente, né? Lógico que não tem como isso acontecer, né? O amor de Deus é uma medida única, né? Ele ama a todos de forma indistinta, né? É lógico que algumas pessoas ele usa mais, mas o amor dele é sobre medida, né? Alguns ele usa mais porque essa pessoa tem mais disposição, né? A sua obra, a sua vontade, ouve mais a sua voz, então dá a impressão que essa pessoa é mais amada por Deus, mas o amor é da mesma medida, né? Agora, o amor de nós para com Deus pode ser diferente. Alguns amam mais Deus do que outros, né? Alguns amam um pouquinho, outros bastante, outros ficam na média. Cada um sabe do seu amor para com Deus. Aqui, voltando para o texto, o Jonas agora, ele pede para morrer. Lembra dele orando para viver? Agora ele pede para morrer, ele está confuso, o homem está confuso, ele está vivendo um momento de profunda angústia mesmo, porque no capítulo 2 ele orou pedindo para Deus livrar ele da morte, Deus livrou. E agora Deus livrou os ninivitas da morte, ele pede agora para Deus matar ele, então, já melhor morrer, Senhor, do que viver. O Senhor então responde, você tem alguma razão nessa tua ira? Você tem alguma razão que você está falando, Jonas? Você sabe o que você está falando? Sabe que você tem razão nisso aí? E aí acontece aquele episódio aqui interessante, por quê? Porque o Jonas, ele acha que alguma coisa ainda pode acontecer. Eu vou me assentar ali e vou ficar vendo. Vai que Deus resolve aqui destruir esse povo aí ainda, né? Diz que ele sentou-se lá no lugar que ele arrumou para ele e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Sabe aqueles momentos, parece que as coisas vão acontecer na nossa vida, assim, mas será que é isso mesmo? Vou esperar mais um pouco. A gente fica torcendo para a coisa não ser aquilo que a gente está vendo. Já aconteceu, é isso. Vamos para o próximo. Não, a gente fica ali esperando e torcendo, faz figuinha. Não, vai mudar, vai. Tem coisa que irmão, e vai ser aquilo ali, já estabelecido. É lógico, eu estou falando de fatos, para a gente ter raciocínio, ser lógico. E lógico, tem coisas que a gente coloca diante de Deus e a gente espera a vontade dele. E se Deus ainda não der a resposta, não deu o decreto, não deu a assinatura, a gente fica aguardando mesmo no Senhor. Mas é uma diferente de coisas óbvias que aconteceram na nossa vida e a gente ainda espera para ver o que vai acontecer. Aqui Jonas, ele está esperando Deus mudar de ideia. Jonas está esperando, vai que Deus ele muda de ideia, né? Já que ele ia destruir, mas teve misericórdia, mas vai que ele resolve. O Jonas quer que Deus mude de ideia, mas Jonas não muda de ideia. Ele continua sendo um cara obstinado, cheio de rancor, cheio de cólera dentro dele, de, sabe, angústia, desgostoso da vida, porque agora Deus manda uma lagarta, um vermezinho, comer uma planta que o próprio Deus fez nascer ali para trazer sombra sobre o Jonas, né? O verme obedece. A tempestade ouviu a voz e foi lá, naquele barco. O peixe ouviu a voz de Deus, obedeceu. O verme, a lagarta, obedece. Mas o Jonas não obedece. Ele é totalmente contrário à vontade de Deus. Quantas vezes a gente é assim, né, na vida? Deus ele traz a sua palavra. A gente, será que é comigo, Deus? A gente tenta desviar. Eu não entendi direito. E Deus fala de novo. E a gente fica ali tentando se desviar da vontade de Deus, muitas vezes. Faz de conta que não é comigo. Talvez a gente ache que está muito ocupado. Não é um momento. Eu vou ouvir, mas não agora, Senhor. Quem sabe mais tarde, né? E a gente começa, então, a se comportar um pouco como um Jonas. Não vou dizer que totalmente, né?
Porque o Jonas chega ao extremo. E mais uma vez ele diz que melhor morrer do que viver, porque aquela planta que Deus usa como exemplo para ele, e mostrar a misericórdia dele, e mostrar que Jonas está mais preocupado com plantas do que com gente, que Deus é diferente, que a compaixão dele é grande, que a bondade dele não tem fim, e que ele decide ter misericórdia de quem ele quiser. Eu terei compaixão de quem eu quiser. Era isso que ele diz lá, Moisés, né, falando a respeito do quando aquele episódio, Paulo recita isso, né, em Romanos. Deus é o Deus da misericórdia, a quem ele aprouver, ele vai ser misericordioso. O texto termina dessa forma: o Senhor disse, você tem pena dessa planta, embora você não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveriam ter compaixão dessa grande cidade, misericórdia dessa grande cidade? O livro termina com uma pergunta de Deus para Jonas. Uma pergunta que se estende para nós também. Para nós, né? O Jonas não pode responder mais. Jonas já foi, né? Agora é nós. Como é que é a nossa relação diante da bondade de Deus? Aí você pergunta, que bondade, Wesley? Que misericórdia de Deus? A misericórdia que um dia nos alcançou. A bondade que um dia nos visitou. Quando a gente estava igual o Jonas dentro do peixe, prestes a ser asfixiado pelas entranhas da terra, Deus enviou sua misericórdia por meio do Evangelho que chegou até nós. A gente que estava numa densas trevas, a gente viu Rael uma luz poderosa, cheio de graça, de misericórdia, de bondade em nossa vida. A gente que viveu a vida toda fugindo de Deus, fugindo desse negócio de igreja, de crente, de ministério, de fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Um dia Deus nos coloca num ponto que não tem como mais fugir. Como Ele colocou o apóstolo Paulo, eu vou te mostrar que importa sofrer pelo meu nome, o tanto que importa, e você vai experimentar isso. Aquele que perseguia agora passa a ser perseguido. E Ele fala a respeito disso para nós. E talvez você e eu, irmãos, em algum momento estamos como Jonas, em algum lugar. Talvez ainda pensando em ir lá para Tarsis, porque Tarsis é bem distante da vontade de Deus, né, figuradamente falando, distante de Nínive, distante e ao mesmo tempo oposta, né, porque se você ler um pouquinho sobre a história, naquele tempo ainda não havia ali a presença de Deus. Eram os confins da terra, no sentido de palavra de Deus, alguém que conhecesse a vontade de Deus. Lógico que Deus está em todo lugar, mas a vontade. Então, Jonas estava tentando se ausentar disso. E ao mesmo tempo a história também mostra que era uma cidade próspera, rica. É o Jonas talvez tentando dizer o seguinte: eu vou recomeçar a minha vida ali e vou para um outro rumo. O homem que sempre esteve disposto à vontade de Deus, disponível para Deus, agora pensa em abandonar tudo isso e ir para um lugar bem distante, e não consegue. Talvez seja essa a nossa intenção em algum momento da vida. Talvez nós sejamos como Jonas em um momento no porão do navio, dormindo, sonolento, descansando, enquanto a tempestade está acontecendo. E talvez a nossa família, em nosso redor, e talvez sejamos nós a causa da tempestade, isso que é pior. Eu não quero aqui te acusar disso, mas quantas vezes tempestades foram causadas por nossas más decisões, pelos nossos pecados? Quantas vezes isso, irmãos? E a gente continua dormindo, faz de conta que não é com a gente. Mas talvez nós sejamos hoje como um Jonas lá no fundo do grande peixe, clamando misericórdia, Senhor. Clamando, Senhor, me tira daqui deste lugar. Eu quero voltar a ouvir a Tua voz e Te obedecer, Senhor. Eu quero voltar a viver na Tua disposição, inclinado à Tua santa vontade, atendendo ao Teu chamado. O Senhor me dá essa chance. E Deus dá, e Deus concede. Mas talvez ainda a gente esteja cheio de rancor, talvez de descontentamento, porque a gente desconsidera a bondade e a misericórdia dEle que nos alcançou um dia.
E a gente desfruta disso, se alegra com isso, mas muitas vezes não partilhamos isso com outras pessoas, ficamos para nós. Falamos tanto da bondade dele, mas quantas pessoas de fato a gente tem falado a respeito disso, né? Sendo um instrumento da parte de Deus para que Deus continue salvando vidas através das nossas vidas, né? Nós como um canal de bênção para essas outras pessoas. Lembre-se que um dia você esteve lá, assim como eu estive, no profundo abismo, mas a misericórdia dele raiou sobre nós. Que a nossa vida seja uma vida de gratidão, de consciência. E quando a gente ver a mão dele abençoando as pessoas, que nós sejamos alegres, porque a misericórdia que me alcançou agora está alcançando outras pessoas também em nossa volta. Esse Deus continua poderoso para fazer isso, irmãos. Poderoso para te recrutar novamente também, se for o seu caso. Talvez você esteja desanimado. Talvez você esteja um pouco distante disso, do que ele está fazendo e se colocando à deriva, tentando desviar da rota que ele tem para a sua vida, mas sabe que não tem como fugir de Deus. Em algum momento ele vai te encontrar, te restaurar. Que seja breve, que sejamos todos cheios da graça dele, da bondade, da misericórdia, transbordando e transpirando a misericórdia dele, para a gente caminhar. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento?